Você já parou para pensar no que cada época considerava como sendo seu padrão de beleza? Umas semanas atrás, descobri alguns textos que descrevem o ideal de beleza feminino na Baixa Idade Média. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma boa olhada no espelho da história, avaliar se nós seríamos bonitas nos anos 1200 e investigar o que está por trás dessa ideia tão doida de padrão de beleza em cada época. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Ok, atire a primeira pedra quem nunca se comparou com alguém famoso e desejou para si alguma coisa da aparência daquela pessoa. Isso já era notório para quem cresceu sob influência do cinema, das revistas e da televisão, mas se tornou ainda mais evidente não só com a internet, mas em particular com o aumento do conteúdo e do nosso tempo nas redes sociais. Tirando a questão dos filtros e das edições, porque eu, pelo menos, já parto do princípio de que hoje em dia qualquer foto que tiver numa rede social tem algum tipo de filtro, nem que seja o auto-melhoramento que vem nas próprias câmeras dos celulares. Mais do que nunca está colocado pra gente que a beleza pertence a quem pode pagar por ela. Seja através de produtos caros e rotinas de beleza inalcançáveis para um trabalhador comum, ou através de cirurgias, preenchimentos, botox que vão modificando o rosto das pessoas para que elas caibam na mesma caixinha de características físicas. Bom, esses procedimentos estéticos tão invasivos são uma coisa razoavelmente recente na nossa história, e eles só passaram a ganhar força aqui bem pertinho da gente, já no século XX, justamente quando nós tivemos uma mudança muito significativa na ideia de beleza, e rompemos com uma tradição milenar que defendia que a beleza era uma consequência da virtude. Logo, não era algo que pudesse ser conquistado através de artifícios externos. Mesmo em épocas da história ocidental em que a maquiagem era muito pesada, tanto para homens quanto para mulheres, esses cosméticos tinham muito mais a ver com uma performance de poder e de riqueza do que com parecer exatamente bonito aos olhos dos outros. E em particular, a partir dos anos 1920, começa a se solidificar no imaginário ocidental a ideia da beleza como sendo não só um direito, mas um produto. Algo que poderia ser conquistado e construído com os cosméticos certos e um comportamento adequado. Não é por um acaso que foi justamente nessa época que a maquiagem deixou de ser vendida escondidinha e passou a ocupar lugar cada vez mais visível. Primeiro em grandes lojas de departamento como a Selfridges, que foi a primeira loja de Londres a dedicar balcões inteiros, totalmente à vista, para vender maquiagem. E depois nas farmácias e lojas de bairro como a gente conhece hoje. O meu ponto aqui é que hoje nós temos acesso a uma gama imensa de produtos e de cosméticos que permitem que a gente modifique a nossa aparência de maneira temporária ou permanente em busca de satisfação, em busca de autoestima. Autoestima essa que nunca vem, ela nunca é plena, porque a indústria bilionária dos cosméticos, das cirurgias e das gominhas que prometem milagres dependem de que nós estejamos sempre incompletos, insatisfeitos e vulneráveis. Parte disso vem do fato de que nós somos ininterruptamente bombardeados por imagens que nos incitam à comparação negativa e reforçam as nossas insatisfações. O que é um prato cheio para quem pesquisa essas relações na atualidade. Mas para entender as ideias de beleza de outras épocas, e sequer se dá para falar na existência de um padrão de beleza no passado, a gente precisa procurar em outros tipos de fonte. No caso específico desse vídeo, um poema do comecinho dos anos 1200. Então já sente seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para descobrir se eu sou feia ou se eu só nasci no século errado. Poetria Nova não é só um conjunto de poemas, ele é um tratado de teoria da poesia medieval. Ele foi escrito entre 1208 e 1213 por um tal Geoffrey de Vinsauf, sobre o qual se sabe muito pouco, além de que ele provavelmente nasceu na Normandia, uma região que hoje é do norte da França, viveu em Londres em algum tempo no final dos anos 1100 e depois foi para Roma, onde dedicou o seu Poetria Nova ao Papa Inocêncio III. E sendo um tratado de poesia, ele basicamente estava ensinando jovens poetas a escrever poemas de qualidade que impressionassem os nobres. Eu sei, provavelmente a imagem que você tem da Idade Média tem muito mais referência daquilo que foi construído pelos filmes e pelas séries. Tudo muito escuro, muita roupa de couro
e basicamente todo mundo sacando a espada e se matando o tempo inteiro por absolutamente qualquer coisa. Na época em que Geoffrey de Vinsoff estava escrevendo Poetria Nova, a Europa estava passando pelo chamado Renascimento do século XII ou Renascimento Comercial, com a retomada do crescimento das cidades e um aumento populacional muito significativo devido à melhoria das técnicas de cultivo dos campos. E se tem uma coisa que floresce quando a guerra, a fome e a morte não estão respirando nos nossos pescoços, bom, isso é a arte. Tanto que um dos grandes ícones desse período é o desenvolvimento da arquitetura gótica, com suas catedrais cujas torres parecem querer rasgar os céus. Mas menos conhecida que a arquitetura gótica é a poesia medieval, em especial a poesia de amor cortês. Só que cortês, nesse caso, não tem a ver com cortesia, com boa educação. Tem a ver com corte, assim, com C maiúsculo. A poesia de amor cortês era basicamente um jogo de amores inalcançáveis, onde o poeta descrevia sua amada, via de regra uma mulher nobre, casada com alguém importante, apenas para externalizar o seu amor e a sua admiração, sem qualquer esperança de um dia concretizá-lo. Acontece que esse tipo de poesia era muito apreciada pelos nobres, e alguns poetas chegaram a fazer carreira como poetas de corte. Então, ao que tudo indica, Geoffrey de Vinsoff não foi só um desses poetas, como ele fez parte de um grande movimento de escritores laicos, ou seja, que não estavam vinculados à igreja, grupo esse que pensou toda a estética da poesia cortesã naquele momento. No Poetria Nova, ele ensina como descrever a beleza de uma mulher da maneira mais lisonjeira possível, equilibrando os ideais de beleza da época com uma escolha cuidadosa de palavras que não ofendesse nem o nobre que estava pagando pela poesia, muito menos a esposa dele. Ele estava praticamente ensinando os caras a elogiar uma mulher sem ser uma coisa ofensiva ou uma coisa nojenta, sabe? Eu consigo pensar em muitos caras que poderiam tomar umas aulinhas com o Vinsoff nos dias de hoje, em pleno ano de 2024. Mas antes de a gente começar a avaliar nossa própria beleza dentro dos padrões medievais, considere a possibilidade de contribuir aqui com o canal. Você pode se tornar um membro aqui no sistema do YouTube, você pode nos apoiar através do apoia.se/modista do Desterro, você pode adquirir as nossas canecas especiais do canal, que tem link aqui em cima no card, mas também na descrição. E se você se sentir à vontade, claro, você também pode pingar um Pix pra gente nessa chave que tá aparecendo por aí, em algum lugar aí da tela. A primeira coisa na lista da beleza era a testa. A raiz do cabelo precisava ser redonda, alta e pálida como, entre aspas, se lírios pudessem crescer nela. E aqui a gente tem uma informação muito importante. Essa ênfase na pele branca é constante em todo o texto dele e reflete uma coisa que a gente observa sempre que estuda a ideia de beleza ao longo da história. Padrões de beleza nada mais são do que uma questão de classe social. Eles estão intimamente ligados àquilo que identifica a classe dominante. No caso da Europa medieval, a pele pálida era um indicativo de que a pessoa não trabalhava ao ar livre, em especial nos campos. Mas se a gente for olhar para hoje, a relação é a mesma. Quem é que pode conquistar esse padrão de rostos harmonizados e corpos cuidadosamente construídos a bisturi e aparelhos de sucção? O poeta fala que o cabelo da mulher deve ser dourado como o brilho do sol, mas as sobrancelhas deveriam ser escuras como mirtilo e com um delicado caminho leitoso entre elas. E não, as mulheres ricas da Idade Média não tinham uma, entre aspas, beleza natural. Elas faziam intenso uso de cosméticos, inclusive maquiagem, embora seja bem distante da ideia de maquiagem como a gente pensa hoje, e elas faziam depilação, não só do buço e das sobrancelhas, mas do corpo inteiro. Aqui no canal a gente já tem um mini documentário sobre a história da depilação no Ocidente, que eu vou deixar linkado no card na tela e também aqui embaixo na descrição. Seguindo o texto, de acordo com o autor, o nariz deveria ser pequeno, e que era menor ter pouco nariz do que excesso dele, e eu finalmente me sinto representada. Ah, ele também é muito específico que os olhos ideais deveriam ser verdes como esmeraldas e brilhar como constelações. Ele também enfatiza a necessidade de que as bochechas fossem rosadas, mas não rosadas demais. Elas precisavam se misturar harmoniosamente com o tom da pele, como as cores da aurora. Inclusive, eu devo dizer que eu achei essa comparação até bem bonita e bastante poética. A boca ideal é descrita como pequena, com um formato circular e não muito cheia, com um leve tom avermelhado. E isso me lembrou a maneira como a maquiagem coreana costuma tratar os lábios femininos na atualidade. Na sequência, o autor fala sobre a necessidade de que os dentes fossem brancos, e que o hálito fosse agradável e que preferencialmente tivesse cheiro de olíbano.
o que vai muito ao encontro do que a gente acha em tratados de saúde e nos poucos tratados de cosmetologia medieval que sobreviveram, que é essa ênfase na higiene bucal, na preservação dos dentes e em ter um bom hálito e isso ser um sinônimo de higiene, não nada muito distante do que a gente considera hoje. E sim, existem tratados medievais de cosmetologia, mas eles geralmente são classificados como manuscritos de saúde e não necessariamente de beleza. Mas o auge para mim foi a ênfase dele em ter um belo queixo, entre aspas, polido como o mais puro mármore. E agora eu sou absolutamente obrigada a fazer um personagem de RPG que tenha a alcunha de aquela do belo queixo. O pescoço é uma outra parte do corpo que merece uma descrição especial, sendo referida como, entre aspas, a coluna leitosa que sustenta a cabeça. E ele deveria ser longo como o de um cisne e branco como se feito de mármore. Braços e dedos precisavam ser igualmente brancos e afilados. E os seios deveriam ser pequenos, o que traz uma certa continuidade da tradição dos gregos e romanos, que percebiam o busto muito volumoso como sendo algo cômico, digno de riso e absolutamente nada sexy. A cintura deveria ser pequena, e é tudo o que ele diz, porque o autor afirma que vai deixar qualquer coisa abaixo da cintura para a imaginação, mas que a ênfase da beleza feminina estava num rosto belo e não no corpo. Embora ele também diga que pernas graciosas e pés pequenos são qualidades a serem exaltadas numa mulher. Em textos de outros autores, nós encontramos referências ao fato de que ter um quadril largo e um certo volume na parte de baixo da barriga também era considerado desejável, e é uma característica que a gente vê com frequência nas representações de mulheres nas pinturas desse período. Eu confesso que já esperava um pouco o lance da ênfase na pele branca, mas o negócio da testa alta me pegou de surpresa, porque esse texto é dos anos 1200 e eu aprendi em todos os textos de história da moda que a ênfase da testa alta, inclusive depilando a raiz do cabelo para aumentar essa testa, era uma coisa dos anos 1300. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente só não sabe nada, está absolutamente errado. Inclusive, medievalistas que me assistem, por favor, me desculpem se eu falei alguma besteira. Já peço desculpas antecipadamente, por favor mesmo, me corrijam aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, claro, contar aqui embaixo pra mim se essas informações que eu trouxe desse texto têm alguma coisa a ver com o que você já imaginava que fosse um padrão de beleza na Idade Média, se é que a gente achava que existisse de fato um texto com padrão de beleza na Idade Média, mas enfim. E já aproveita para dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da indumentária que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.